Graça e paz, irmãos. É com muita alegria, também com muito tremor e temor, que eu venho também compartilhar dessa reflexão, que essa reflexão possa fazer sentido no teu coração, que essa reflexão possa, através do Espírito Santo, achar guarida no teu coração. Você que já tem nos assistido, você que tem acompanhado o canal, espero que você esteja reunido agora, neste momento, prestando atenção, ouvindo da palavra de Deus. E eu creio que vai ser um momento bom, um momento precioso, nós aprendermos um pouco mais da palavra de Deus. Eu quero, queridos irmãos, antes de ler a palavra, estar orando com você, pedindo a bênção de Deus, que o Espírito Santo possa fazer a interpretação e o Espírito Santo possa trazer no seu coração o convencimento, a tradução daquilo que eu aqui como vaso vou estar transmitindo a vocês. Deus, obrigado, Senhor. Obrigado porque podemos compartilhar desta Tua palavra. E a Tua palavra é viva e eficaz. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor pode, ó Deus querido, neste momento também estar sendo ouvido, pregado em vários lares. Nós temos essa liberdade, Senhor, de expressar o Teu Evangelho aqui. Nós te agradecemos, Senhor Jesus, porque o Senhor está conosco. O Senhor, nas horas e nos momentos difíceis, o Senhor permanece conosco. Recebe a nossa gratidão nesta hora. Abençoa, Senhor, estas famílias que agora estão nos assistindo. Abençoa os seus filhos. Abençoa seus lares. Se tem algum coração aflito neste momento, Deus, o Senhor também conhece. Em nome de Jesus oramos. Amém. Queridos, antes de nós abrirmos a palavra e eu estar compartilhando de um texto muito conhecido, eu quero dizer para você que esta mensagem, essa reflexão, ela veio no meu coração através do Espírito Santo numa madrugada, onde eu estava ali acordado, perdi o sono, e eu comecei a pensar, comecei a orar, e me lembrei de um fato muito interessante que vai te ajudar a você entender o restante desta reflexão. Foi uma experiência pessoal, uma experiência de jovem. Muitas vezes nós, quando somos jovens, somos um pouco atirados, somos um pouco aventureiros, e isso não foi diferente comigo, talvez um pouco até mais. Mas eu me lembro que nós muitas vezes íamos para um sítio de alguns parentes, ali em São Francisco Xavier, e ali eu tinha um jovem muito amigo, e a gente saía e ia para a beira do rio. E quando nós chegávamos ali à beira daquele rio, nós pulávamos naquele rio para atravessar de outro lado. E este rio, ele tinha uma água muito forte, uma correnteza muito forte. Era um rio muito limpo, um rio muito bom para se nadar, porém as suas águas eram muito fortes, eram correntezas que muitas vezes eram um desafio para nós. E nós, como jovens, então a gente fazia essa aventura. E eu me lembro que certa vez eu pulei nessa água e comecei a nadar contra esta correnteza. E esta correnteza, aos poucos, foi me levando e eu fui perdendo as forças. E eu já estava ali praticamente quase que pedindo socorro, mas eu olhava para os lados e eu continuava nadando. E então, num certo momento, eu já estava com as minhas forças indo embora. Eu olhei para o lado e havia ali uma grande rocha, uma grande pedra ali. E o que eu fiz foi soltar o corpo e nadar pela lateral e me agarrar naquela pedra. E ali eu subi naquela pedra e não deixei aparecer o meu medo e o meu pânico diante deste colega, deste amigo. E então eu pude comemorar. Eu comemorei que aquela pedra foi o meu socorro naquela hora, naquele momento. Momento de angústia, momentos ali por alguns segundos de tristeza, com medo de morrer, com medo de se afogar. E eu não podia deixar que aquele colega visse eu perder as forças ali, porque era
algo muito precioso para mim dizer para ele: eu sei nadar, eu consigo, eu posso. Mas eu quero dizer para você, querido, com esta ilustração, com esse conto, que as nossas forças muitas vezes elas vão embora. Muitas vezes as águas, tempestades, elas tentam nos levar. E com isso nós perdemos as forças e muitas vezes não temos no que nos agarrar. É verdade, porque muitas vezes não paramos para pensar. Nós não paramos para olhar ao nosso lado, que sempre tem alguém para nos ajudar. E muitas vezes tem alguém, mas também não pode nos ajudar. Mas uma coisa que eu quero dizer para você, usando esta figura de linguagem da rocha, da pedra, é que nós temos sempre Jesus ao nosso lado. Sempre nas horas difíceis, nós temos Jesus ao qual nós podemos recorrer. E é sobre isso que eu quero compartilhar com você. Olhando para o mês próximo, o mês de maio, nós sabemos que muitos e os cristãos comemoram o mês da família. E eu quero falar para você, família que está me assistindo. Você que está talvez nadando contra as correntezas. Talvez as águas que te forçam para baixo. Não é este momento que nós estamos passando. Não é a quarentena. Não é a pandemia. Não é disso que eu quero falar. Eu quero falar das dificuldades dentro da família. Eu quero falar das dificuldades que muitas vezes você está passando com o seu filho. Talvez as dificuldades no matrimônio. As dificuldades que você está passando financeiramente. Elas são tão maiores que a gente acaba esquecendo deste mal que está assolando todo o nosso planeta. Abre a sua Bíblia comigo, queridos irmãos, em Mateus capítulo 7. Esse texto também já foi compartilhado, mas é esse texto que Deus me fez lembrar. Capítulo 7, versículo 24. Esse texto, ele é um texto onde finaliza o grande Sermão do Monte. O Sermão do Monte foi e será o maior sermão já pregado. Porque o Sermão do Monte, ele foi pregado e anunciado e ensinado pelo próprio Verbo, que é Jesus. É o próprio Jesus quem pregou esse sermão. E este foi, talvez, o sermão que foi pregado e vivido na sua íntegra. E é uma coisa que me chama a atenção quando eu olhei para o capítulo 5, 6 e até o capítulo 7 deste grande sermão, é que nós, muitas vezes, temos dificuldades de colocar em prática aquilo que aprendemos. E com isto, irmãos, nós temos dificuldades. Com isto, nós, então, olhamos para o nosso lado e olhamos para a direita, olhamos para a esquerda e olhamos para frente, olhamos para trás, mas não olhamos para cima. Nós esquecemos da onde vêm os ensinamentos para a nossa vida. E aqui então, no capítulo 7, no versículo 24, ele diz que todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as praticam, é considerado um homem prudente, que construiu a sua casa na rocha. Caíram as chuvas, transbordaram-se os rios, bateram os ventos com muita força sobre esta casa. Mas esta casa não caiu. Aqui o Senhor Jesus, ele usa uma metáfora, usa uma comparação. Ele usa aqui uma espécie de parábola. Mas Jesus usa esta linguagem para melhor entendimento daqueles que estavam ali ao pé do monte ouvindo ele, como estavam ali os seus discípulos. Porque Jesus, ele queria facilitar o entendimento. Jesus, quando olhava para aquela multidão, olhava para aquelas pessoas, Jesus conhecia não só a face daquelas pessoas,
Mas Jesus conhecia o coração daquelas pessoas. Então, quando o Senhor Jesus, ele traz esta mensagem, este sermão do monte, ele vem trazendo direção para aquelas pessoas. Ele vem trazendo ali a base, a plataforma do seu evangelho. Ele vem trazendo uma mensagem de esperança. Também ele vem alertando os seus discípulos, dizendo para os seus discípulos, fazendo essas comparações entre o homem bom, o homem ruim, entre o lobo e a ovelha. Ele vem trazendo, queridos irmãos, esta mensagem. E então caiu-se a chuva sobre esta casa que foi construída na rocha. Transbordaram-se os rios, bateram os ventos, mas esta casa não ruiu. Sabe por quê, querido? Porque este homem, além de ouvir, ver a palavra de Deus, entender, ele colocou em prática. Esta é a diferença. Esta é a diferença. O segundo homem é todo aquele que ouve a sua palavra, mas não a pratica. Ele é comparado como um homem imprudente, tolo, insano, que constrói a sua casa sobre areia. Mas a mesma chuva que caiu na primeira, caiu na segunda. As chuvas caíram no telhado. Os rios transbordaram. Os ventos sopraram contra esta casa. E esta casa ruiu. Sabe por quê? Porque esta casa estava construída sobre areia. Esta casa não tinha base, esta casa não tinha alicerce. E, querido irmãos, a nossa casa, a nossa família precisa ter como base, como alicerce, Jesus, a palavra de Deus. Com este tempo que você está dentro de casa, muitos lares, talvez você não esteja passando isso, espero que não. Espero que você tenha tido momentos bons e preciosos com a sua família. Mas nós sabemos que muitas famílias têm sofrido com a presença de todos os componentes dentro de casa. Muito tempo fechado. Nós sabemos que há matrimônios se rompendo. Sabemos que há filhos saindo e fugindo de casa porque já não aguenta mais esta vida. Mas eu quero dizer para você, querido irmão, que aquele que constrói a casa sobre areia, ele deixa de observar a parte mais importante da casa. E a parte mais importante da casa, do seu lar, não são as coisas passageiras. Talvez você até supla a tua família com os bens materiais. Você supla a sua família com um carro novo, com os móveis novos, com dinheiro, com roupas e tudo mais. Estão todos muito bem aí atendido, mas não é isto que falta talvez no seu lar. Talvez o que está faltando no seu lar é a presença de Jesus, e é isto que faz a diferença. A diferença quando nós olhamos para uma casa bem edificada, e olhamos para uma casa bonita, uma casa onde tem as suas paredes muito bem pintadas, um belo jardim, e olhamos aquele telhado enorme, uma bela sacada. Nós não conseguimos, queridos irmãos, ver os alicerces, porque eles estão escondidos. Estão escondidos. São esses alicerces que sustentam aquela casa. Talvez você nunca chegou em uma casa e disse assim para o proprietário, para o dono, para o seu amigo: nossa, que lindo alicerce que você tem aqui. Que belo alicerce você tem aqui. Eu fui chamado certa vez numa casa para ajudar uma pessoa, fazer uma avaliação. E chegando ali eu olhei aquela casa e comecei a analisar aquela casa. E com o tempo nós fomos olhando detalhe e detalhes. E eu comecei a observar algumas rachaduras. Eu comecei a observar ali algumas trincas. E então eu disse para aquele proprietário: essas trincas são trincas da massa. Essas trincas não são dos alicerces
que estão se rompendo ou as paredes estão pesadas demais sobre o alicerce. Não. São trincas e fissuras que você tira com uma pintura, que você tira simplesmente com um detalhe da massa corrida. Mas também já visitei uma casa, querido irmãos, que quando eu cheguei, olhei, e este irmão me perguntou assim: o que você acha? Eu disse: irmão, essa casa precisa de um reforço. Esta casa precisa de uma reforma. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? É para que você entenda que se há alguma fissura na sua família, ainda há tempo de você reunir a sua família em torno desta palavra, da palavra de Deus, e buscar nela a correção, buscar nela solidificar a sua família. Mas se você ainda não teve o privilégio de ouvir da palavra de Deus e ter a palavra de Deus na sua casa como alicerce, como ter a Jesus na sua vida, na vida da sua família, como base, você precisa buscar a Jesus, você precisa o mais rápido possível aceitar a Ele como seu único e suficiente Salvador. Não tem outro caminho. Quando Jesus aponta aqui, Ele aponta duas pessoas somente: os que ouvem e praticam. O que ouve e o que não pratica. Ele não fala daqueles que não ouvem. Nós precisamos estar atentos, queridos irmãos. E eu me lembro de um salmo muito conhecido, que eu gosto muito, o Salmo 71. Ele diz assim: em Ti, Senhor, confio, que nunca eu seja confundido. Livra-me pela Tua justiça e salva-me. Sê para mim uma habitação forte, sê para mim uma rocha, o qual eu possa recorrer continuamente, o qual eu possa ser sustentado. Esta finalização do Sermão do Monte, irmãos, nos traz um ensinamento, que nos momentos difíceis, nos momentos de lutas e de tempestade, é para que nós possamos aprender algo. É didático, isso é didático da parte de Deus. Nós precisamos aprender. A mesma chuva que caiu no telhado do prudente, caiu no telhado do insensato, do tolo. É a mesma chuva, querido. Talvez você, família, está bem protegida, você pode estar até se pensando assim que pode chover. Meu telhado é muito bom. Eu fiz um telhado especial. A chuva não vai romper. A chuva não vai entrar pelo meu telhado. Mas entenda esta linguagem de figura. Que as águas veio por baixo. É uma enchente. E elas começam então a mover os alicerces. Até que esta casa rui. Até que esta casa vai a água abaixo. Ah, os ventos não tem problema não. Minha casa está forte. Está bem firmado. Tenho aqui um prédio de um lado, tenho uma casa do outro lado. Mas, querido irmãos, os ventos entram pela janela. Quantas famílias estão agora passando por dificuldades? Não só financeira. Não só com seus filhos, mas no matrimônio. Com enfermidades. Querido irmão, se junte à sua família em torno desta palavra. Procura pôr em prática. Olha para o Sermão do Monte. Seria o necessário para você começar a trazer na tua casa aquilo que diferente do que o mundo te propõe. O Senhor Jesus aqui no sermão, Ele vai na contramão daqueles da época. E a palavra de Deus, queridos irmãos, ela é tão atual, que quando nós lembramos do Salmo 12, você pode abrir a sua Bíblia, no Salmo 12, aonde ele diz assim: socorro, socorro, Senhor, já não há homens fiéis,
homens íntegros. Não há. Não há homens fiéis e homens íntegros. Então, querido irmãos, você quando olha para a palavra de Deus, você percebe que a palavra de Deus ela é atual. Você percebe que a palavra de Deus é para os dias de hoje. E muitos dizem, não, seguir a Bíblia não tem nada a ver. É um livro qualquer, mas não. Diz assim, salva-nos, Senhor, porque já não há quem seja piedosos. Outra tradução, homens retos, fiéis. Desapareceram os fiéis entre os filhos dos homens. Falam com falsidade uns aos outros, falam com lábios bajuladores e coração fingido. Que o Senhor corte todos os lábios bajuladores e línguas que falam soberbamente. O 5 diz assim, por causa da opressão dos pobres e dos gemidos dos necessitados, eu me levantarei, agora diz o Senhor, e porei a salvo aquele que anseia por isto. Se você anseia salvar o seu casamento, se você anseia salvar o seu lar, se você anseia por isto, querido irmão, você precisa se dobrar diante de Cristo e confessar a Ele os seus pecados. Você precisa ler a palavra de Deus, buscar a Deus, se firmar em Deus, porque as chuvas virão, as tempestades virão e as enchentes podem te levar. Não fique somente preso nas coisas deste mundo. Em 2018, na enchente ali em São Paulo, quando transbordaram-se os rios ali, houve uma grande enchente. Infelizmente, um cidadão ali, segurando a sua bicicleta, agarrado naquela bicicleta, ele foi atravessar a rua e ele foi levado pelas enchentes. E ali havia uma pessoa filmando este homem. E por um tempo ela pensou que ele conseguiria atravessar. Mas no momento em que ele foi sendo arrastado, aquela pessoa gritava assim, solta a bicicleta. Solta a bicicleta. E ele não largava. Ele passou perto de um poste. Mesmo assim, ele não largou a bicicleta. Infelizmente, aquele homem veio a falecer, ser levado pelas águas. Muitas vezes, queridos irmãos, nós estamos cegos espiritualmente. E então ficamos agarrados, presos nas coisas deste mundo que são tão passageiras. E esquecemos do eterno, esquecemos da rocha. Aquele dia no rio, eu só me lembrei da rocha. Eu quero orar com você, que você possa também ser salvo por Jesus. Jesus é a rocha eterna. Deus te abençoe. Vamos orar. Deus, abençoa estas famílias agora. Senhor, que esta palavra possa, Senhor, fazer efeito nos corações. Ó Deus querido, toca no coração deste pai agora, deste esposo, deste marido, desta esposa, desta mulher. Deus, toca também no coração dos filhos. Se há rebeldia, perdoa. Se há mentira, Senhor, perdoa. Se há brigas e confusões nesta hora, cessa, Senhor, estas brigas. Que o Espírito Santo possa ser derramado nos lares. E que nós possamos, ó Deus querido, passar pelas tempestades que virão. Mas sabendo que o Senhor virá ao nosso encontro. Que o Senhor é aquele que nos sustenta. Deus, muito obrigado pelas famílias que já têm sido sustentadas na rocha. E têm, ó Deus, podido ajudar outras famílias. Usa, Senhor, estas vidas. Usa os meus queridos irmãos, assim como nós temos aprendido aqui, Senhor, com muitos irmãos, pastores. Nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus. E em nome de Jesus. Amém.